Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a passar a interpretação de Sofonias 3. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Então vamos lá, vou ler Sofonias 3. O castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz e nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os erros, para sobre eles derramar a minha indignação, e todo o amor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu conduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, irmãos, aqui já no verso 2 nos diz assim: não ouve a voz, nos mostrar aqui que o povo de Deus não dava ouvido à voz de Deus. O povo de Deus não estava obedecendo. Eles não estavam dando ouvido, antes eles estavam desobedecendo. No verso 3 e 4 nos diz que só o verso 13 nos diz que os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para o outro dia. Ou seja,
Os príncipes e os juízes da terra estavam fazendo coisas indevidas, estavam fazendo erro e estavam governando com erro. E também nos mostra aqui que o profeta está sendo leviano, ou seja, o profeta estava sendo irresponsável, estava sendo um profeta que não obedecia a Deus e estava exercendo as suas profecias de forma indevida. Então esse seria um dos motivos em que Deus estaria congregando as nações de vários lugares. Aqui nos mostra que Deus estaria congregando as nações e despejaria da sua ira sobre elas. Também nos mostra que entre o seu povo, do povo que é o seu povo, Deus estaria tirando os soberbos. Então Deus separaria dentre o seu povo os humildes. Então do povo soberbo, Deus estaria separando os humildes. Todo aquele que estava no povo de Deus, que estivesse exercendo a humildade, que estivesse sendo humilde, Deus o estaria recolhendo e separando para servir a Ele, separando para dar louvor a Ele. Então aqueles que estivessem obedecendo a Deus seriam trazidos para louvar a Deus no seu templo. Mas já os soberbos, aqueles que estavam no povo de Deus e que estavam de maneira soberba, estavam sendo orgulhosos, Deus faria com que esses homens fossem aniquilados do seu povo, para que então somente os humildes pudessem permanecer de pé, oferecendo louvor a Deus. E aqui não diz que a maldade e a ira e o juízo de Deus seria exterminado desse povo. E aí eles não estariam vendo mais mal algum, porque nos seus lábios estariam pureza, porque seriam verdadeiros adoradores humildes, no qual Deus teria escolhido. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.